Olá, boa noite. No programa de hoje vamos mergulhar nas realidades de vivências dos sacramentos da igreja, em todas as etapas da vida cristã. Começamos pelo batismo, que marca a iniciação na fé, e seguimos pela Eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Vamos fazer um paralelo entre o ciclo natural da vida e o crescimento espiritual, ressaltando as experiências marcantes que fortalecem a nossa fé ao longo do caminho. E este programa só está começando. Nesta primeira parte do programa, vamos apresentar os sacramentos da iniciação cristã. O batismo reúne toda a comunidade. Crianças, pais, padrinhos, catequistas, sacerdotes e todos que participam da celebração do sacramento. Após o batismo, o cristão se prepara para receber a primeira Eucaristia, presença real de Jesus. Vamos acompanhar essas experiências que o repórter Emerson Tercini registrou para a gente. Todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão são tocados por generosos presentes de Deus, os sacramentos. Ao todo são 7: batismo, Eucaristia, confirmação, penitência, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Os sacramentos formam um organismo, no qual cada um tem o seu lugar vital. Definição do Catecismo da Igreja Católica, que atesta, em definitivo, a unidade entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. A iniciação cristã é composta por 3 sacramentos: o batismo, princípio da vida nova, a confirmação, que é a consolidação desta mesma vida, e a Eucaristia, que é alimento, com o corpo e sangue de Cristo para seus discípulos e missionários. O batismo é a porta de entrada para a vida cristã. O sacramento do batismo é importante? O sacramento do batismo é essencial, então, para a pessoa ser salva. E depois, com o batismo, ela segue na caminhada cristã, recebe os demais sacramentos, mas sempre resgatando aquilo que Nosso Senhor trouxe desde o princípio, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então a pessoa assume o batismo e vive, né, o batismo imitando a Nosso Senhor. Ele também passou pelo rito do batismo. É claro que ele não tinha pecado. Então é exatamente também por aí, né, que a gente usa esse sacramento, a gente argumenta naqueles, né, que são crianças, aqueles que não têm tanto conhecimento assim, têm alguma limitação psicológica, psíquica, para receber também o batismo, que é pelo batismo que se alcança a salvação. E do batismo, então, o seguimento a Nosso Senhor. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Frase de São Gregório de Nazianzeno, bispo e doutor da Igreja do século IV. Uma vez batizados, somos libertos de todo pecado. Esperar a pessoa crescer pode ser um argumento aí para que a pessoa tenha consciência e tudo mais, sim. Mas a gente entende, né, a igreja entende que deve se dar logo esse sacramento para que a pessoa já siga, já viva uma caminhada em Deus. Assim como ela já recebe alguns alimentos quando pequena e não é questionada por conta disso, né? Você gostaria de receber comida, gostaria de receber o leite? Não se é questionado, né? E por isso, quando criança também já recebe esse sacramento, por quê? Porque se quer o bem daquela criança, quer que ela siga a caminhada com Deus. Batismo, sacramento da fé. Não uma fé perfeita ou amadurecida, mas um princípio, apta a se desenvolver. Por isso, a cada ano, a renovação das promessas batismais no Sábado Santo. Quem pode batizar? Existe o ministro, né, do sacramento, que normalmente, né, são os ministros ordenados. Então, o bispo, o padre e o diácono. Algumas realidades de igreja é possível, de igreja que eu digo, igreja católica mesmo, alguns bispos conferem também a leigos a possibilidade de realizar o batismo. Todo batizado em uma circunstância, né,
a pessoa já é batizada, né? Já é adulta e tudo mais, está numa situação ali de que uma criança está para morrer. A pessoa com boa intenção, mesmo não sendo ministro ordenado, pode também realizar ali o rito do batismo numa situação extrema, né? Até mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, mas se ela tem a intenção, ela também poderia batizar aquela criança, aquela pessoa. Então assim, em situação, é claro, extrema. O ministro do batismo é o ministro ordenado, mas em situações assim extremas, uma outra pessoa também poderia batizar. Lembrando que o batismo válido é necessário a fórmula e também a matéria. Então a matéria é a água da qual se usa e a fórmula é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, gerações, tua família e teus filhos e os filhos e do Espírito dos teus Santo. filhos. Essa experiência foi vivida com plenitude pela família da Cleide e do Tiago, de Lorena, no interior paulista. Em 9 de agosto de 2025, na Capela Nossa Senhora de Pentecostes, as portas da fé se abriram para a pequena Clara, depois de um tempo desafiador para os pais. Sempre quis ser mãe, Tiago sempre quis ser pai, mas eu havia recebido um diagnóstico de menopausa precoce, então não era algo que a gente esperasse que fosse acontecer de forma natural e até então para nós era algo muito bem resolvido porque a gente sempre teve a nossa fé, né? A gente fala que o nosso namoro foi construído na fé, o lugar que a gente podia se encontrar, nós sempre participamos ativamente, participávamos de movimento e tudo mais. Então, no ano de 2023, mais ou menos, 23 para 24, eu falei com Deus, eu falei para ele, a gente estava vivendo o tempo no movimento de cursilho, que a gente participava, e a gente sentia que estava chegando a nossa hora de caminhar a partir dali. E aí eu falei para Deus, eu pedi essa licença para Deus, eu falava, Senhor, eu quero continuar o que o Senhor quer que eu faça, mas eu quero fazer na minha família, eu quero um tempo para minha família, eu quero curtir meu casamento, a nossa história. E até então, filho era um desejo, mas não era um planejamento, porque eu tinha essa questão fisiológica para resolver, vamos dizer assim. E aí, tudo certo, o tempo foi passando, o ano foi correndo, eu marquei médico, tenho um médico que me acompanha já há muitos anos, mas assim, para o final do ano, fomos vivendo a vida. E entregando aquele desejo para Deus, rezava, entregava, Deus sabia que estava no nosso coração, mas até então, pela medicina não seria algo que fosse acontecer de forma natural. Ano passado, em agosto, mais ou menos, Dia dos Pais, eu lembro até a data, acho que foi 11 de agosto, nós fomos numa missa no Santuário Pai das Misericórdias na Canção Nova, e foi uma missa das 6 da tarde, era a missa Dia dos Pais, e eu perdi meu pai há 6 anos, Então era uma missa especial para mim, uma missa diferente. Então nós fomos lá, era uma missa das 6 da tarde, uma missa extremamente vazia, tinha poucas pessoas. Eu lembro que foi uma missa muito, me tocou bastante, porque eu lembro que naquele momento, eu não sei se o pessoal que estava lá do som não foi cantar, então não tinha música, não teve ministério de música, então foi uma missa realmente muito singular, foi diferente. Uma missa silenciosa, com poucas pessoas, eu lembro que me tocou bastante. Era uma missa de Dia dos Pais, e eu pedia para Deus muito essa graça de ser pai. E eu lembro que no final da missa, o padre chamou todos os pais lá na frente. E eu lembro que aquilo me tocou muito, assim, eu não era pai até o momento, mas alguma coisa falava muito no meu coração que eu estava sentindo alguma coisa diferente. E todos os pais foram, eu silenciei, fiquei quieto, fui embora. E foi no dia seguinte que nós descobrimos que a Cleide já estava grávida. Então a gente descobriu dia 12 de agosto, que é dia de Santa Clara, então a Clara tem o nome de Clara também muito por isso. E eu lembro que foi naquela missa que tocou muito a gente, particularmente a mim, e logo em seguida eu contei para ela, falei, amor, ontem eu senti algo muito diferente na minha vida, numa missa que foi uma missa Dia dos Pais, uma missa diferente para mim, e foi uma graça que eu acho que Deus falou comigo naquela missa, A cerimônia foi na véspera do Dia dos Pais, exatamente um ano depois de descobrirem a gravidez. Obra de Deus por completo. Tão importante quanto dar a luz, dar a vida, é dar a vida em Cristo, é dar uma vida na fé para ela.
Então a gente planejou o batizado, a gente sonhou com esse dia. Tem toda uma questão especial pra gente, né? É de fato concretizar. A Clara é de Deus, então a gente queria que ela fosse logo inserida na fé, que ela vivesse os sacramentos. A gente teve, né, essa particularidade, essa bênção de ter um sacerdote na família, então tornou o momento mais especial, porque não era só o padre que estava celebrando, era o tio-avô, então ele viveu essa experiência conosco. Nada se compara à experiência de viver o batismo, né? Quando aquela água escorre da cabeça, você olha e fala, é minha filha, mas é Deus que me deu, foi, né? Foi único, assim, para mim foi muito especial. E onde é que entram os padrinhos nesta história toda? A Maria Paula e o Mateus foram escolhas unânimes dos pais. Melhores amigos, unidos numa missão singular, a de educar na fé uma nova vida. A alegria é algo que toma conta, mas também o senso de responsabilidade, porque sermos padrinhos, né, não é uma questão de conveniência, não é uma questão de status, mas é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade e levar a Clarinha para o caminho da fé. Eu conheço a Cleise e o Thiago há bastante tempo, pessoas assim da minha infância, e a gente vivenciou toda essa etapa, né? Tudo que foi a preparação, o casamento e a vontade deles de ser pais, e por conta desse obstáculo, eles ali vivenciando cada dia, pra gente foi uma vitória, a gente comemora essa vitória junto com eles. Eles confiaram plenamente nos planos que Deus tinha para eles, independente de um diagnóstico, independente de qualquer coisa. Então eu acho que eles ensinam muito para nós nesse sentido e com certeza isso para nós é uma vitória. A vitória deles também é a nossa. Estar com a Clarinha hoje é uma graça muito grande. Não somente encher de presentes, mas ser realmente presença e ajudar, principalmente com testemunho, né? Então, participa da Santa Missa, busca o sacramento da reconciliação, é engajado na igreja. Então, pessoas assim são pessoas ideais para poder ajudar o filho, ajudar a filha a caminhar com Deus. Feito membros do corpo de Cristo, a partir do batismo, a humanidade tem o privilégio de se preparar para o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Tão certo como o ar que eu respiro. Uma missão maravilhosa, plantar, né, a semente de fé no coração das crianças. Você educar essas crianças com o coração voltado para Deus, para o céu, em busca das coisas do céu. Eu acho que é uma missão lindíssima. Eu tenho esse ano 30 anos de catequese e assim, nunca consegui deixar essa missão. A Eucaristia, nós podemos dizer que é o principal tesouro dado pelo ressuscitado para a igreja. Então, a Eucaristia é o coração da fé do católico. A Eucaristia é, segundo os documentos da igreja, é o cume, o ápice da fé cristã. Então, não se trata apenas de um simbolismo, mas para o cristão católico, a Eucaristia é a presença real de Jesus. É Jesus que nos visita. Na Eucaristia existe um coração que bate no compasso do coração de Jesus para visitar o coração humano que não merece receber Jesus na Eucaristia. Então, na Eucaristia, nós somos fortalecidos pela presença real de Jesus, né? É a mesma coisa de Jesus estar na sua frente, que você está recebendo Ele. Porque eu posso ficar cheia da graça de Deus, porque aí eu posso ter uma chance de ir para o céu. Meu coração está muito ansioso para receber Jesus, principalmente na hora que eu vou receber Jesus. Pelo decorrer dos séculos, a cada Santa Missa está perpetuado o sacrifício da cruz. Cabe à Igreja, amada esposa de Cristo, o memorial de sua morte e ressurreição. Então, todas as vezes que nós saímos da nossa casa em direção à igreja, nós encontramos o ressuscitado. E o encontro com o ressuscitado pode transformar tudo. Então, a forma como eu, cristão, participo da missa, diz dos efeitos que a Eucaristia pode causar na minha vida. Muitas vezes, nós entramos em uma igreja, participamos da missa e saímos do mesmo jeito, porque, infelizmente, a disposição do nosso coração
não é a disposição necessária para que os frutos da Eucaristia toquem na minha casa, no meu trabalho, na minha vida por completo. A maior prova de amor de Jesus pela humanidade é a Eucaristia, fonte de milagres, prodígios e sinais. Em Jerusalém, São Cirilo pregava: quando comungamos, tornamo-nos cristóforos, ou seja, portadores do Cristo. Costumo dizer que Deus nos deu a graça de estar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Então, para nós, hoje, do século XXI, nós temos uma graça que nem Santa Teresinha do Menino Jesus teve. Santa Teresinha do Menino Jesus não comungava todos os dias, porque na época dela, a comunhão não era dada para todos os leigos, para todos os religiosos. Somente os padres comungavam todos os dias. Hoje, nós temos a graça de participarmos, se quisermos, todos os dias da Santa Eucaristia. Mas para isso, nós não podemos, Emerson, acostumar o coração. Nós não podemos acostumar o coração ao que é sagrado, porque senão, infelizmente, nós vamos participar de qualquer jeito. Então, a primeira forma é saber tomar consciência do que nós vamos participar. Segundo, nos preparar, estando em estado de graça. Em estado de graça, os efeitos da Eucaristia vai alcançar a minha vida e a vida daqueles que moram comigo. Então, a Eucaristia é capaz de mudar famílias. A Eucaristia é capaz de transformar trabalhos. A Eucaristia é capaz de transformar o mundo. Mas para isso, preciso tomar consciência que não posso me aproximar da Eucaristia de qualquer jeito. Da velhice à juventude, a igreja está sempre atenta para acolher a cada um. João Lucas fez primeira comunhão há alguns meses. Entre o judô e futebol, sua primeira paixão, Jesus. Dá pra gente ajudar as outras pessoas, ajudar a pessoa a atravessar a rua, levar sacola. E o amor pelo cristianismo segue queimando. Eu acordei querendo ir pra missa, pra me comungar de novo. A Eucaristia é um dos sacramentos da iniciação cristã. Junto com o batismo e a crisma, ela marca a caminhada na fé de cada cristão. Fortalece o vínculo com Deus e com a comunidade. Natália experimenta dessa graça com um grupo de amigos. A gente está sempre querendo ser mais próxima de Jesus, se parecer mais com Ele, com as amizades que a gente tem dentro da igreja, né, que querem o mesmo. Então tá sempre influenciando, né, nessa jornada. Eu acho que quando a gente entra na catequese, né, e principalmente depois que a gente faz a primeira comunhão, a gente muda nosso ponto de vista, sabe? A gente pensa mais no próximo, porque a gente entende mais as coisas que Jesus fez para nos salvar, né? O engajamento e aprendizado conta com o apoio da mãe, que sempre incentivou João Lucas e Natália desde crianças e se emociona a cada etapa vencida. Eu sempre quero eles nesses meios, porque eu acho que me ajuda muito aqui dentro na educação, porque a gente vive num mundo tão difícil, né, onde a falta de Deus, a falta da oração na família, né, é tão escasso às vezes. Então, para mim, assim, é muito importante e eu conto de verdade com a ajuda da igreja, conto de verdade com a ajuda das catequistas, com a ajuda do padre, que às vezes vem com uma coisinha que o padre fala diferente, às vezes na homilia, que para eles servem tanto, né? Eu sei que eu tô no caminho certo. É aquela realização que a gente sabe que a gente tá ali. Olha, tô certo, os dois estão encaminhados, estão no caminho. E que continue assim, né? Muita riqueza vivida na igreja desde a infância. E após o intervalo, vamos ver os sacramentos que podemos receber várias vezes na vida. Estamos de volta e agora vamos ver outros 3 sacramentos. A confirmação ou crisma, que o cristão recebe geralmente na juventude, para confirmar e assumir o batismo na força do Espírito Santo. O sacramento da confissão, que recebemos muitas vezes ao longo de nossa caminhada de fé.
e a unção ou sacramento da cura, que também pode ser recebido várias vezes, dependendo de uma enfermidade ou diante de um risco de vida, como procedimentos cirúrgicos. Vamos conferir? Nosso itinerário prossegue pelos sacramentos da Igreja. O Santuário do Pai das Misericórdias tornou-se cenáculo. A atualização de Pentecostes a partir do sacramento da confirmação. Responsabilidade para os apóstolos dos tempos atuais. Afinal, a missão evangelizadora não pode parar. Muitos são os motivos para louvar ao Senhor. Um domingo em que o Paráclito desceu sobre os crismandos da Canção Nova, seus pais e padrinhos. Estou muito animado, um ano de preparação, foi bem longo, crescemos bastante, a turma toda, aprendendo, caminhando na fé. E sinto que é como completar o passo, subir um degrau para essa vida de igreja. Todo sábado, de manhã, então levantar cedo no sábado, ir para a escola, e tinha aula ali. Normalmente traziam pessoas, às vezes tios da comunidade, pessoas que podiam trazer algo para agregar aí na nossa crisma. Jovens que, dentre tantos motivos, compreenderam este sacramento como uma via de coragem e fortalecimento para uma vida de testemunho e amor a Cristo. Eu acho que é a luta pela santidade, porque agora eu confirmo que eu sou católica e eu vou lutar por isso até o final. E ouvia pregações, tinha animação, tinha momentos de oração também, e eles sempre foram instruindo a gente, para tudo que a gente vai passar, tudo que a gente precisa saber sobre a nossa igreja, sobre os sacramentos e o que vai acontecer no dia de hoje, que é uma graça muito grande. O Catecismo Jovem da Igreja e o CAT é categórico. Ser confirmado ou crismado é fazer um acordo com Deus. Enquanto o confirmado diz que crê em Deus e pede o teu espírito para que lhe pertença totalmente, nunca se separe dele e o testemunhe durante toda a vida, em obras e palavras, em bons e maus dias, Deus diz que também nunca vai se separar deste filho, nesta e na vida eterna. Foi uma grande alegria, assim, de prepará-los, também um desafio, porque os jovens hoje eles ainda têm um pouco mais de dificuldade de adentrar. Mas graças a Deus, assim, foram jovens que tiveram um coração aberto. Então, ensiná-los foi uma grande alegria, foi uma grande graça, assim, de poder mesmo passar um pouco da nossa fé para eles, ensiná-los a doutrina. Então, foi uma grande alegria, uma grande graça. Eu vejo a luta da Bruna, Ela realmente é apaixonada por Jesus, então dá uma certa paz, assim, no nosso coração. Mas para mim também é uma responsabilidade, porque é uma alma que o Senhor me confiou para pastorear, para sempre fazer que ela sempre esteja perto do Senhor, E não fazer que ela banalize esse sacramento, porque é um sacramento. Então, é uma responsabilidade, mas uma grande alegria. Pais e padrinhos orgulhosos por este passo dado, o de testemunhar o amor ao Senhor e, se preciso, dar a vida, uma vez que recebeu uma força especial para seguir até o fim. Agora é acompanhar de perto as escolhas que ela vai fazer, sempre orientando e permitindo que ela decida também. Porque agora ela ganha a maturidade na fé. O crisma é isso, ganhar a maturidade na fé. Como pai, como mãe, a gente vai acompanhar de perto, sempre orientando, aconselhando e principalmente rezando. Um dom que me chamou a atenção, especialmente, foi o da fortaleza. Porque acho que encaixa bastante com o que eu procuro, ali, de disciplina, ter paciência, todas essas questões que se relacionam assim, a uma sobriedade. Assim, Agora, crismado, sou cristão de verdade, posso falar isso. E espero não só crescer sozinho, comigo, mas também mudar a vida de quem está em volta de mim, rezar com meus amigos, continuar rezando, que a gente já está ali, às vezes forma um grupo de oração. A gente caminha junto com a família, Como você bem disse, os pais são esses primeiros catequistas que os educam, assim, e o nosso papel é reforçar, aquilo também que os pais já vêm ensinando, mas assim, adentrando mais naquilo que é próprio da doutrina católica. A gente dá aquilo que é mais sólido, para eles, para que eles possam ter uma boa formação, para que eles possam crescer na vivência da fé, na vivência da ação do Espírito Santo. Então, é um trabalho assim de comunhão, A gente, junto com a família, com os padrinhos, vai educando esses jovens para serem bons cristãos, para a nossa igreja. A maior alegria da nossa vida é Jesus e eu acho que todo mundo devia ter essa experiência, de se comprometer com
com Ele, porque só Ele pode saciar todos os nossos desejos. Não tenham medo porque Deus ele é infinito, Ele é todo-poderoso e Ele nos deu 7 sacramentos para que nós pudéssemos tocar no mistério de Cristo, né? Tocar na sua redenção, para que nós pudéssemos tocar na salvação. O Senhor ele não nos abandona, Ele nos deixou uma mãe para cuidar de nós. Não tenham medo de amar. O amor ele transforma todas as coisas e nos faz muito felizes. Nós fomos criados para amar. A igreja trabalha de forma incansável pela conversão de seu povo. Isso se dá pela caridade, pelo exemplo e, sobretudo, pela oração. O perdão dos pecados cometidos depois de sermos incluídos na grande família cristã é concedido, portanto, por um sacramento próprio. Jesus instituiu este sacramento quando ele diz: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E a igreja então tem esse ministério de perdoar os pecados. Quem perdoa é Deus, mas através dos seus ministros, a igreja então perdoa o pecado daqueles que vêm procurar o sacramento da reconciliação. Assim como o batismo é considerado porta de entrada para todos os sacramentos, podemos dizer que o confessionário é a porta de entrada para a infinita misericórdia de Deus. É aqui que o pecador experimenta, de maneira singular, o encontro com Jesus. Que o diz o Catecismo da Igreja Católica no número 1420. Os sacramentos de cura, que são 2. É o sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Diz assim: pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Essa nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, como diz o Catecismo da Igreja, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua Igreja continuasse na força do Espírito Santo sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. Ou seja, quem já recebeu Jesus na Eucaristia pode e deve se confessar para se aproximar do banquete eucarístico. A conversão, tanto pelo passado quanto pelo futuro, alimenta-se da esperança na misericórdia, sobretudo pelo fato de exercer um firme propósito de não tornar a pecar. Para receber o sacramento da confissão, existem alguns critérios. Primeiro, acusar os pecados. Eu acuso os pecados diante do Padre. Segundo, eu estar arrependido dos pecados. Terceiro, fazer o propósito de emenda. Então essas três situações é o que dão as condições para que um penitente ele faça uma boa confissão. E aí a igreja então perdoa, o padre dá a penitência, o fiel reza o ato de contrição e depois sai deste momento do sacramento pronto para poder participar, se for o caso, do sacramento depois da Eucaristia. Os pecados nós temos que olhar tudo aquilo que está dentro dos 10 mandamentos. Então, o pecado grave, o pecado leve, pecado é o pecado. Então nós temos que estar bem atentos a isso, que todo tipo de pecado é uma ofensa a Deus. Sejam eles veniais, sejam eles capitais, sejam mortais, é uma ofensa a Deus. Então nós precisamos não existe aqui aqueles pecadinhos leves, né? Pecado é pecado. Só que nós temos que tomar consciência que o pecado é uma ofensa a Deus. Então, quando eu peco, eu tenho que ter a consciência que eu preciso, então, me reconciliar com Deus. Por isso é chamado o sacramento da reconciliação. Eu vou me reconciliar. E os benefícios deste sacramento são inúmeros. Entre reconciliação e remissões estão também a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual e o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Toda confissão, para ser bem feita, ela precisa ser individual. Dependendo de certas circunstâncias, por falta de padres, ou de o padre não pode atender tantos fiéis, a igreja então recomenda uma vez ou outra a confissão comunitária.
que dá absolvição geral, mas isso não impede que o cristão busque depois a confissão individual. Muitas vezes a confissão comunitária é mais fácil, não preciso direto confessar com o padre, né, o tu a tu, então é mais fácil ir para a confissão comunitária. Eu, na minha experiência de padre, muitas pessoas que ficavam buscando só o sacramento da confissão em termos comunitários, chegou uma hora que ela não aguentava mais. Então ela tinha que buscar, ela falou, padre, eu não aguento mais, eu venho confessar individualmente. Então, a confissão individual, ela é muito mais eficaz para que, de fato, o padre e o penitente, seja ali no tu a tu, possa orientar o cristão naquele momento. Para mim é renovar o encontro com Deus, né? É voltar sempre para a casa de Deus e Ele está sempre de braços abertos para estar recebendo a gente. Do jeito que a gente está, sujo, imundo, a gente volta para Deus e renova toda a fé, todo o amor que Ele tem por nós. A reconciliação nos traz a paz de tudo aquilo que a gente traz no coração, de peso, de insegurança. E a gente se torna pessoas melhores e capazes de enfrentar o mundo, como Jesus disse, né? Coragem, eu venci o mundo. E nós vamos vencer as batalhas desta vida através dos sacramentos. E eu acredito que a confissão e a Eucaristia são os sacramentos fundamentais para a gente nesse mundo, enquanto estivermos aqui. Como você viu, outro sacramento de cura da nossa igreja é a unção dos enfermos. A igreja oferece conforto espiritual aos enfermos ou aos que estão doentes. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Padre Regis. Padre, explica pra gente o que é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um dos 7 sacramentos da igreja instituído por Jesus para oferecer a graça, o conforto espiritual a pessoas acamadas, pessoas gravemente doentes, idosos e, se for por graça de Deus, a cura física do corpo. Para que liberte os teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Oremos. Olhai, Senhor, a vossa serva debilitada pela idade e que pede salvação de alma e corpo pela graça da vossa santa unção. A visita da Pastoral da Saúde é sempre esperada por Dona Maria José, acamada há mais de 30 anos por causa de um acidente. É uma maneira de eu ter companhia para rezar terço, que eles vêm para a gente rezar junto. Na verdade, já acostumaram vir às 3 horas da tarde para a gente rezar o terço de misericórdia, que é a canção nova. Então, para mim, é gratificante. O sacramento da unção dos enfermos é sinal visível da graça de Deus na vida do cristão, com a finalidade de oferecer conforto espiritual, cura da alma e até mesmo do corpo. Muito tempo teve esse entendimento que era a extrema unção, né? Hoje não mais pensa assim. Qualquer enfermo pode receber a unção, quem for passar por alguma cirurgia grave também pode receber a unção. Porque a finalidade é justamente essa, levar o conforto de Cristo na vida do enfermo cristão. Normalmente, o sacramento da unção não é repetido várias vezes. É quando há necessidade, diferente dos outros sacramentos que nós vamos atrás dele várias vezes, né? O sacramento da unção, quando está acamado uma vez ao ano, às vezes no dia a dia da paróquia, nós visitamos vários enfermos e nós oferecemos em tempos fortes, na Semana Santa, no Natal, justamente é o olhar da igreja para aquele irmão que não pode ir à igreja. Se não fosse a fé, eu acho que eu não estaria mais aqui. É a fé que nos sustenta. Me sustenta meu marido, que ele me ajuda muito, né? Então é a fé que faz a gente aguentar tudo isso. Que possamos cada vez mais viver a riqueza que os sacramentos nos oferecem. No próximo bloco, vamos conhecer histórias de vocações decididas, nas quais o sacramento se revela como missão, seja no matrimônio ou no sacerdócio.
Estamos de volta com o programa sobre os 7 sacramentos da Igreja. A jornada espiritual e o crescimento da fé acompanha toda a vida. De bebês a idosos, os sacramentos estão sempre presentes e nos abençoando, orientando cada fase. Agora, na última parte do nosso programa, vamos refletir sobre os sacramentos que definem nossa vocação e missão. O matrimônio, que é a decisão final, e também berço para outro sacramento, o da ordem. A ordem é um sacramento dedicado inteiramente ao serviço. É por meio dele que a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. O primeiro grau deste sacramento é o diaconato, que pode ser provisório para aqueles que serão padres ou permanente, voltado aos que já são casados. Do ponto de vista das suas funções, o diácono, ele, por exemplo, numa Santa Missa, ele proclama o Evangelho, não é? Ele pode fazer batizados, pode assistir os matrimônios, pode dar as bênçãos, né? Por exemplo, bênção na casa, bênção nas pessoas, bênção nos objetos, né? Ele recebe, portanto, do sacramento da ordem, essa graça de abençoar. E, claro, também prestar o serviço, que é fundamental do ponto de vista bíblico. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, o diácono, ele presta o serviço da caridade, sobretudo em relação aos mais pobres, né? Aqueles que passam por dificuldades nas nossas comunidades. Na comunidade Canção Nova, alguns membros vivem este tempo de preparação vocacional em vista do sacerdócio. Este é o caso dos diáconos Júnior, Renê e Ângelo. Meu chamado à vida sacerdotal foi aos meus 13 anos, num retiro em Brasília. Pode reinar num domingo pela manhã, no qual um pregador disse: aqui tem um jovem que Deus chama ao sacerdócio. E como sinal, seu coração vai estremecer e suas mãos vai tremer, porque é um sinal da consagração do sacerdócio. E Deus está te chamando, não tenha medo. Então, a partir daquele impulso chamado a viver o sacerdócio, falei: Senhor, mas aonde Tu me queres? Mas eu descobri, como aquela música do amor e adoração, que aqui é o meu lugar. Então, depois de 10 anos, essa vai e vem, fiz caminho vocacional, contra a congregação, namorei, até que me encontrei com o Carisma Canção Nova, ingressei no ano de 2016 para corresponder a esse chamado maravilhoso. Depois que eu fiz a minha experiência com Deus, através do batismo no Espírito Santo em 2010, aqui na Canção Nova, tudo isso veio à tona de uma forma muito mais clara, né? De conhecimento daquilo que era a vontade de Deus para mim. E eu entendi que Deus me chamava a ser padre, mas dentro do Carisma Canção Nova. Isso faz toda a diferença. E essas duas coisas se entrelaçaram a partir do momento que eu fui descobrindo essa presença do Espírito que me conduzia e descobrindo e dando passos em direção àquilo que era a minha vocação. Na minha vida vocacional, na minha formação, nos meus estudos, Nossa Senhora sempre foi à frente. Na oração do Santo Rosário, diariamente, todos os dias, eu faço questão de oferecer a Nossa Senhora e pedir o auxílio dela em tudo aquilo que eu vou fazer. Então eu posso dizer, com muita tranquilidade, aqui, hoje, que eu chego ao diaconato formado por Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora que me ajudou que me conduziu ao seu Filho Jesus todos estes anos. Quem é batizado ou crismado não só pode, como deve se atentar a responder a um chamado vocacional. E isso é possível pelo sacramento da ordem, graça especial para uma missão particular, junto aos operários da grande messe. O sacerdote, portanto, é configurado a Cristo, cabeça da igreja, pastor do rebanho. Então ele tem uma função de liderança da comunidade, para colocar o povo no seguimento de Cristo, para conduzir, né, as ovelhas do rebanho do Senhor, né, no seguimento de Jesus. Ele está a serviço da igreja, portanto ele deve colaborar com o bispo, né, na diocese, com o bispo diocesano,
é no serviço ao povo de Deus. Ele é um colaborador do bispo. Padre Rafael Vito exerce seu ministério no município pernambucano de Gravatá. Engana-se quem pensa que o caminho vocacional foi fácil. E é justamente nos desafios que a presença e a ação de Deus se tornam mais evidentes. Com certeza, a minha vocação foi provada, né, pelo câncer, provada diante também dos meus desejos interiores de homem, de casar, enfim, né, de ter uma família. E tudo isso foi gerando diversas provações, tanto interiores como exteriores. Mas é um caminho de descoberta no qual a gente vai andando e vai se descobrindo. E eu vou, cada vez que vou andando, vou me descobrindo mais Rafael. Que legal, né? Esse Rafael eu não conhecia. A doença, né, o tratamento do câncer, com certeza me levou a perceber o que era essencial na minha vida. Muitas coisas que não eram essenciais, sonhos, projetos, foram ficando por terra. Porque de verdade eu só me olhava a Deus e via a morte. Então e agora, né? Será que eu vou morrer ou não? O que vai acontecer da minha vida? Então a gente acaba se apegando ao que realmente é necessário. Então o tratamento me levou a entender o que de fato o Rafael precisava. Na vida de cada membro, principalmente aqueles que são chamados ao sacerdócio, o exemplo de Padre Jonas Abib é referência viva e unânime. Para viver a minha vocação sacerdotal, o Padre Jonas tem uma grande importância, né? Primeiramente, como um homem fiel ao sacerdócio, fiel ao chamado de Deus, atento também às realidades daquilo que o mundo tem vivido, né? Então, de modo especial na minha vida, no meu dia a dia, estou atento também a esta realidade dos sinais dos tempos, evangelizar de acordo com o tempo, daquilo que nós estamos vivendo, se adaptar, não adaptar a, digamos, mudar a mensagem, senão adaptar-se aos novos meios de evangelização, como por exemplo a Canção Nova evangeliza pelos meios de comunicação, rádio, TV, internet, e cada vez mais a gente vai se adequando aos meios de comunicação para evangelizar, ou seja, não perder tempo para levar o anúncio da palavra de Deus. O padre, ele é a referência, né? Quando eu procuro um modelo de sacerdote, o modelo que eu encontro é o Padre Jonas, né? Sempre foi assim desde o início da minha caminhada. Eu tive muitos padres que desempenharam um papel assim fundamental na minha vida e na minha história, mas o Padre Jonas é aquele que marcou mais profundamente, né? Então o que o padre me ensinou, o que o padre deseja, acho que a gana pelas almas, né? O desejo pela salvação das almas, né? Eu não quero construir uma carreira, uma profissão, né? um prestígio, né? Como se fosse uma carreira profissional, não. Eu quero salvar as almas, quanto as almas que o Senhor desejar que eu salve. Quanto mais Ele quiser que eu salve, mais eu quero salvar. Benditas mãos que trazem o Senhor à terra. Padre, sacerdote eterno, servo por amor, sacerdote da humanidade. Eu percebo o amor de Deus ao longo desses anos na minha vida, na minha história, e vejo também essa presença misteriosa de Deus que me conduziu, que me acompanhou ao longo desses anos, e também a presença do Padre Jonas como esse modelo para mim como padre. Padre Jonas, meu fundador, é um grande modelo, um grande exemplo de sacerdote, e eu, com a graça de Deus, quero me parecer um pouquinho com aquilo que foi esse grande homem que é o nosso fundador. E o coração está irradiando alegria, está transbordando de alegria, e espero, com a graça de Deus, viver bem o meu ministério, viver bem aonde o Senhor me confia hoje na Missão Canção Nova em Curitiba, cuidar das ovelhas que o Senhor tem para mim, as ovelhas que o Senhor me confia. É uma alegria para nós, estamos com o coração agradecido a Deus pelo sim generoso desses jovens, e desejo que eles, com a sua juventude, com o seu carisma, possam evangelizar o mundo de hoje. Um mundo que voltou as costas para Deus, que prega a violência, a guerra, mas nós estamos aqui com uma outra mensagem, e que estes jovens possam evangelizar os jovens e evangelizar todo o povo de Deus, levando a paz, construindo pontes, criando a fraternidade entre as nações.
da ordem, o matrimônio é um sacramento de serviço, doação total a Deus e ao outro. Projeto divino, berço de todas as vocações que começam aqui, do altar do Senhor. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Então, Deus sonhou o sacramento do matrimônio. Ele elevou uma relação natural, né, de um homem e de uma mulher que se ama para um sacramento, para um sinal sagrado. Então, quando Deus une um homem e uma mulher, Ele eleva no sacramento do matrimônio essa relação. Não é simplesmente duas pessoas vivendo na carne, mas existe o amor, existe essa unidade que faz com que aqueles dois jovens que caminharam, né, na fé católica, que foram batizados, que receberam a primeira Eucaristia, que confirmou a fé no Crisma, esses dois jovens, chegado no momento onde eles se apaixonam e caminham para o namoro, depois o noivado, então eles percebem a necessidade de não viver somente uma relação natural, mas eles vão elevar essa relação ao grau do matrimônio. Em Cruzeiro, no interior paulista, Yasmin e Felipe experimentaram esta graça. O dia da gravação, exatamente uma semana após o casamento. Quando foi ano passado que a gente, né, amadureceu ainda mais essa ideia e falou, acho que agora a gente não pode, né, adiar ainda mais, a gente precisa, né, desse sacramento que é o matrimônio na nossa vida, né? E o caminho é esse, não tinha nenhum outro, né, pra gente, era realmente o matrimônio. E aí, quando ano passado a gente começou, né, a estruturar tudo, no final do ano, né, acredito que tem um ano, né, em outubro, né, em outubro que a gente começou a pensar mais, a estruturar, né, e foi um caminho de muitas emoções, né, um caminho... Mais tranquilo também. Sim, claro, mas tranquilo também, verdade. A gente não divergiu muito, assim, não. Foi bem sossegado, assim. Nós temos gostos em atividades diferentes, então a gente dividiu bem o que cada um ia fazer. E como a Yasmin falou, a gente passou por muita coisa juntos, assim, né? A gente perdeu pessoas essenciais na nossa vida. Sim. A gente comprou uma casa e tomou um golpe gigante. Sim. Infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas. Então tudo isso foi causando em nós assim cada vez mais casca assim, e cada vez mais a gente foi ficando junto assim, né? Muito nós dois. E agora aqui em Cruzeiro sou só eu, minha família, né, meu irmão não mora aqui, minha mãe também não. Então a minha família é ela e a família dela agora. Então o casamento foi realmente uma celebração desse tempo todo que a gente viveu junto e do que a gente vai viver ainda. Quem se prepara para o grande dia é a Amanda e o João. Eles se conheceram na Faculdade Canção Nova e desde então têm trilhado um caminho de lutas, fé e vitória. Logo que a gente começou a se conhecer, antes da gente namorar, a gente ficou 5 meses se conhecendo, né? E uma das primeiras perguntas que o João me fez foi qual era a minha vocação, se eu tinha certeza dela. Eu falei, sim, eu tenho certeza, eu sou vocacionada ao matrimônio, e você? Ele falou, também. E aí, logo, a gente já começou a gente entrou no namoro já falando de casamento. Porque eu acredito que foi tudo tão natural, o João, ele já falava pra mim que ele tinha certeza que eu ia ser a esposa dele, que ele tinha certeza que eu ia ser a mulher da vida dele. Isso até me assustava. Mas eu pensei, nossa, se uma pessoa tem assim tanta certeza sobre mim, eu posso confiar. E aí eu entrei no relacionamento, eu pedi muito tempo, né, pra Nossa Senhora guiar os meus sentimentos por ele e os sentimentos dele por mim. E acabou que no final de tudo, nossos corações foram abertos e unidos um ao outro. E então, desde o início a gente já falava de casamento, a gente já planejava e a gente até brincava de se casar em novembro de 2025, né? É um processo, assim, que ele é desafiador, porque nós somos muito novos, né? Eu tenho 23 anos, ela tem 24 anos.
E na sociedade hoje, assim, infelizmente, né, dizer que vai se casar é uma novidade, né? Então é realmente remar contra a maré. E então quando a gente decidiu isso, né, a Amanda disse muito sobre a questão da providência, foi impressionante a quantidade de trabalhos que apareceu, né, justamente pelo fato de a gente ter dado o nosso sim. Do dia para a noite, né, eu que trabalho bastante, além da questão da gravadora, também trabalho com as minhas produções de forma individual, do nada começou a aparecer um monte de trabalho. E assim, dá para ver notoriamente quanto Deus ama casamentos. Vidas diferentes, mas um único propósito: o amor e a coragem que nascem da esperança em Cristo. O caminho nem sempre é tão fácil, é dado, né? Não é, né? Mas é um caminho de construção. E quando a gente tem essa perseverança, quando a gente acredita em Deus, é guiado por Ele, eu acho que se a gente colocar a nossa perseverança, tudo flui, tudo dá certo também. Respeitem seu companheiro, sejam companheiros de verdade, assim, se ajudem, estejam juntos, porque a vida, ela é um turbilhão, assim, e só a fé em Deus e só o amor, ele pode sustentar a gente no mundo que a gente vive. Quando um não está sabendo amar o outro, a gente pede para Nossa Senhora me ensinar a amar o João como ela amou São José, e para São José ensinar o João a me amar como ele amou Nossa Senhora. E um outro ponto também é você entender que o amor é uma decisão, né? Você entender que você precisa decidir por você amar a outra pessoa, porque a paixão, ela é uma coisa que é muito bacana, é muito emocionante, é uma mistura de sentimentos, mas um dia você tá assim, outro dia tá totalmente contrário, totalmente do avesso, e naquele dia você tem que escolher amar. Então uma dica que eu poderia dar é isso, é você ser decidido para amar a outra pessoa. And I'm feeling good. I'm feeling good. Que riqueza vivemos ao longo da vida! E a igreja está sempre presente para nos oferecer isso. Vamos valorizar cada vez mais esses sacramentos especiais e a graça de Deus que nos toca. Para rever essa e outras edições do nosso programa, acesse o YouTube Jornalismo Canção Nova. Tenha uma noite abençoada. Até a próxima semana.